Graça e paz a todos os irmãos. Estamos reunidos hoje para a gente fazer o quarto devocional. Que a palavra de Deus hoje, ela enche os nossos corações. Peço que os irmãos nesse momento, vamos orar junto. Coloque a mão no seu coração e vamos pedir para Deus, que Deus abençoe. Senhor Deus, eu venho lhe pedir nesse momento que o Espírito Santo repouse em nosso coração. Peço que a palavra de hoje nos dê entendimento e sabedoria, que o Espírito Santo repouse sobre nós. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu lhe peço, esteja presente, que apenas o seu Espírito esteja aqui. Peço que todos os irmãos ouçam e coloquem em seu coração o que Deus tem para falar a nós esta noite. Amém? A palavra de hoje, a narrativa de hoje, ela está em 2 Samuel, capítulo 12, do capítulo 1 ao 23. A palavra de Deus diz a nós hoje: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em uma certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os seus filhos. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seu braço. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez coisas dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi, rei de Israel, e livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as suas mulheres e do seu senhor e o reino de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, teria te dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, e com as espadas dos amonitas roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou a tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e a darei a outro homem, e ele se deitará com ela à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu: Sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, a agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiu para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou.
No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. E se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta? Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou as roupas e foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou, jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: Então, a criança estava viva, jejuei, chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas, por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Essa foi a narrativa que aconteceu em 2 Samuel. Essa palavra veio ao encontro ao meu coração, porque sim, ela falou fortemente comigo. E eu creio que vai falar fortemente com os irmãos também. Essa narrativa ela aconteceu por causa de um pecado de Davi. Como todo mundo sabe, Davi, ele pecou, ele se prostituiu com uma mulher que não era dele. E o que aconteceu? Aconteceu que essa mulher, ela acabou engravidando, mas ela era esposa de outro homem. E esse homem, ele estava na batalha, estava batalhando, guerreando. E Davi, ele estava lá na cidade, tranquilo, porque Davi já tinha conquistado muita coisa, então ele não precisava estar naquele tempo, naquela hora, ele não precisava mais estar batalhando, porque ele já tinha conquistado muito. Só que aconteceu, esse pecado que Davi fez foi um pecado terrível, porque como essa mulher, ela engravidou, Davi fez o quê? Davi tramou contra a morte desse guerreiro. Davi manda Urias para a frente de batalha. E o que acontece? Urias morre. Ele morre. Davi, ele toma a mulher dele como sua mulher. Mas o que Davi pensou? Ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Por quê? Porque Urias já morreu, então tá tudo certo. Já casei com Batseba, então tranquilo, tô tranquilo. Ninguém vai descobrir nada. Mas para Deus nada fica oculto. Nada fica oculto. Davi recebe a visita de um profeta chamado Natã. Ele chega até a Davi e vai até ao encontro de Davi no castelo. Davi era o rei, então ele julgava todas as causas, todos os problemas que os outros líderes não conseguiam ali resolver, então eles iam até Davi. Então Urias chega para Davi e diz para ele assim: olha, eu preciso que você me ajude no julgamento de um acontecido. Davi então ouve a história que eu acabei de ler para vocês, que é essa história que Natã conta, que um homem rico tinha um homem pobre, e toda aquela narrativa que eu contei. Só que aquela narrativa, Natã estava falando de quem? Estava falando da vida de Davi. Ele estava contando sobre o pecado que Davi tinha feito.
Davi, quando ouve aquela narrativa, e Natan diz para ele assim, ó, esse homem é você. Aí pensa, Davi, aquele rei poderoso, forte, que temido, não tinha medo de nada, enfrentava tudo. Naquela hora, a perna dele bambeou. Aí ele diz para o profeta Natan, eu pequei contra o Senhor. Naquela hora, Davi faz o que? Ele confessa o seu pecado. Só que todo pecado na nossa vida, ó, Deus, ele perdoou, falou assim, ó, o rei Davi, você está perdoado do seu pecado, você não vai morrer, mas todo nosso pecado tem uma consequência, irmão. Todo nosso pecado tem uma consequência. Então nós temos que todos os dias fazer o quê? Tá pedindo perdão para Deus. A gente tem que estar nos lugares onde Deus é proclamado, onde Deus é adorado, procurar a presença de Deus. Porque Davi, ele sabia que tinha pecado. E muitas vezes o nosso pecado não fica só, não é só eu que vou ser julgada. Esse pecado, lá na frente, na outra geração de Davi, esse pecado foi revelado. O que Davi escondeu lá no passado, no futuro foi revelado. Então, irmãos, tome cuidado. Nada fica oculto, nada. Então, o que aconteceu? Davi teve que assumir a consequência do pecado dele. E Davi fez tudo o que tinha que fazer. Davi, logo que Natan saiu lá do palácio, o filho dele, Deus tocou na criança e a criança ficou gravemente doente. O que Davi fez? Naquele momento, Davi fez o quê? Davi foi orar, Davi foi jejuar, se jogou ali no chão, jogou terra sobre ele, rasgou a roupa, chorou. Os líderes dele iam lá consolar ele, tentar conversar com ele e nada. E ele só orando, ele clamando, e ele pedindo para Deus, Deus me ajuda, me perdoa, e pedindo pela criança. Davi, ele se dedicou todos aqueles dias orando pelo filho dele que estava doente. Só que naquele momento, Deus não ouviu mais o clamor de Davi. Ele não ouviu, porque assim, Deus, ele já tinha prevenido, igual ele faz com a gente. Jesus ensina todos os dias, pede para a gente, ande no meu caminho, seja copiador de mim, eu amo você, eu amo a criatura que somos nós. Ele está todos os dias ensinando, irmãos, ande neste caminho, procure estar nesse caminho, procure estar comigo. E muitas vezes a gente se desvia do caminho do Senhor. Mas o que nós devemos fazer? Pedir perdão, orar para Deus. Todos os dias dobrar os nossos joelhos e pedir para Deus, Deus, nos livra de todo mal, nos livra de todo caminho, de toda pedra, de todo espinho, nos livra do inimigo. Nós temos que todo dia estar clamando a Deus. Todos os dias nós temos que estar pedindo perdão para Deus. Porque, acontece que assim, a água de um copo, se cair no chão, o que vai acontecer? Vai derramar, aquela água não vai voltar mais. Então tem muita coisa na nossa vida que talvez a gente ficou lá no passado. Só que tem pessoas que vivem vivendo do pecado, vivendo do passado. Fica sofrendo com uma coisa que ela já fez há muito tempo. Então Deus está dizendo aqui, irmãos, não seja como museu, não fique vivendo do passado, não fique vivendo do passado, o passado ficou lá atrás, o pecado ficou lá atrás.
Hoje eu quero que você mude de vida, eu quero que você faça como Davi fez. Davi, o que ele fez aqui? Enquanto a criança, primeiro ele confessou o pecado dele para Natã, pediu perdão para Deus, ficou clamando, orando pelo filho dele. Quando o filho dele morreu, o que ele fez? Ele foi lá, lavou o rosto, tomou banho, se trocou, perfumou-se, foi para a casa do Senhor, foi adorar Ele. Depois que ele adorou o Senhor, ele voltou para casa. E a mesma coisa que nós temos que fazer como Davi. O seu pecado ficou lá no passado. O seu pecado ficou lá, acabou. Hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Deus te deu a oportunidade todos os dias para você mudar. Então esqueça a velha pessoa que ficou lá atrás. Esqueça tudo. Vive o seu presente hoje. Hoje você está na presença de Deus, hoje você está no caminho do Senhor. Então procura não cair, procura estar na presença de Jesus. Procura viver com Ele, porque só Ele vai te dar o que você precisa. Não fica amargurado. Talvez falou assim, essa palavra veio ao encontro comigo, porque muitas vezes o que você fez no passado, o que você pecou, talvez o nosso coração se enche de amargura. Então deixa essa amargura para lá, deixa tudo para lá. Hoje Deus o que? Deus te deu a oportunidade de mudar. Essa palavra ela deixou bem claro aqui para mim. Deixou bem clara. Pequei, mas pedi perdão para Deus. Hoje eu glorifico, hoje eu agradeço tudo que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu agradeço e através de tudo que aconteceu, hoje eu venci o pecado. E mostrar para as pessoas o quanto você é diferente. Porque assim, o que aconteceu? Davi, ele fez um pecado tão feio que naquela época o nome de Deus foi não foi exaltado, né? O rei fez um pecado que não era permitido, que não era agradável aos olhos de Deus. Então Deus não quer isso. Deus quer que você que está aqui, você que está ouvindo a palavra, você que vive na presença de Deus, tome cuidado, irmão. Tome cuidado para você não desagradar a Deus, porque Deus, Ele está com você. Não precisa você se preocupar com nada, não precisa, porque Deus já te deu tudo. Deus já te deu o perdão, mandou Jesus Cristo veio, nos ensinou, morreu por nós. Olha o que Ele fez, olha o que Deus fez na nossa vida. Então eu não preciso me preocupar, porque eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Então eu só tenho que orar, eu só tenho que clamar, eu tenho que agradecer a Deus por tudo. Todo momento que eu tiver a oportunidade de agradecer a Deus, de clamar, de levantar minhas mãos, de clamar o seu nome, ou todas as vezes através de mim mostrar para as pessoas o tão grande o amor de Deus fez na minha vida. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja assim. Deus quer que você lute contra o mal que tem dentro do nosso coração. Igual aconteceu com Davi. Davi desejou uma coisa que não podia ser dele, porque Davi, ele tinha tudo. Deus tinha dado tudo para ele, e a palavra de Deus diz assim, Davi, se você achou que era ainda pouco, eu te daria muito mais ainda. Olha como Deus é grandioso na nossa vida. Então eu peço que os irmãos vigiem, que os irmãos cuidem, que os irmãos não vivem pensando no que foi que aconteceu lá no passado. Viva o que tem que viver hoje.
vive o que tem que viver hoje. Se tem alguma coisa no seu coração que faz você sair fora do caminho do Senhor, lute, procure, ore mais, clame mais. E se Deus estiver em silêncio, converse com Ele, diz para Ele: Deus, o que posso fazer? Porque Deus vai ouvir. Deus vai ouvir o que nós temos para falar. E Deus vai perdoar o seu pecado. Isso é nítido na palavra do Senhor. Basta você apenas pedir a Ele de todo o seu coração. Então, faça como Davi morreu. Eu não posso fazer nada. Morreu. Daqui para frente é outra vida. Daqui para frente é outra veste. Daqui para frente é lavar o rosto, é sacudir as sandálias. Mudança, mudança e mudança e mudança. Não olhe para trás. E se tem alguma coisa que ficou lá para trás, deixa lá. Igual eu falei, quem gosta de viver de passado é museu. Você agora é uma nova criatura de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. E eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, essa palavra de hoje veio ao nosso encontro. Peço, se tiver algum irmão que sente no seu coração que o passado ainda vem à tona, Senhor nosso Deus, coloque o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Alivie o nosso coração, alivie o nosso pensamento. Faça de nós hoje uma nova criatura. Senhor, coloque vestes novas em nós. Que tudo que ficou no passado vai ficar para lá. Mas peço nesse momento que o Senhor nosso Deus esteja nos curando, esteja nos libertando, tirando tudo, porque Deus é poderoso, Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Se tiver alguma coisa oculta em nossa vida, isso vai ser destruído, porque Deus vai nos perdoar, porque Deus vai nos limpar. Peço, Senhor Jesus, essa noite, que peça, irmãos, de todo o seu coração, ore para Deus e peça: Senhor, me ajude a vestir vestes novas. Amém? Amém.